Olha, gente, a O Dia TV está completando 5 anos. A emissora se reinventou durante a pandemia do novo coronavírus. Relembre, junto com a gente. O ano de 2019 foi um marco para a O Dia TV, que expandiu o quadro de funcionários, diversificou o número de programas ao vivo e o tipo de conteúdo nos horários locais. A passos largos, a emissora crescia e criava planos para o futuro. Eu tinha uma experiência com TV, em execução, em produção, então eu usei essa minha carga de experiência para a TV que estava começando. Então, digamos que eu e a TV, a gente se juntou para crescer juntos. Eu dei tudo o que eu tinha de experiência, de questão de equipamento, enquadramento, execução, produção. Ajudei as produtoras, inclusive, que eram também novas, inclusive tinham produtoras na época que ainda eram estagiárias e hoje eu as vejo aqui também como profissionais. Então foi um desafio, foi muito interessante, porque eu tive que também aprender a lidar com pessoas, porque até então eu lidava atrás das câmeras apenas como produtora ou como diretora executiva ajudando os programas no ar. Então para mim foi todo aprender a questão burocrática e a parte gostosa da TV que eu sempre tive e gostava muito de fazer, que é a parte da execução, produção e tudo mais. Então eu usei o meu conhecimento para ajudar a TV a crescer também. Mas eu também aprendi muito, porque eu nunca tinha sido chefe de nada. Então foi realmente a palavra certa que você usou. Foi um desafio, mas foi um desafio muito gostoso, porque eu sempre tive muito espaço para dizer o que eu achava e como eu achava que deveria ser as coisas. Mas em março de 2020, o mundo mudou. As palavras pandemia, quarentena e coronavírus soaram repetidamente na televisão. Em um cenário preocupante e indefinido, a O Dia TV também precisou se reinventar e ser criativa para lidar com a crise. Foi confirmado o primeiro caso de Covid-19, uma profissional da área da saúde. O fato é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta para os estados do Maranhão e Piauí. A preocupação é que o paciente tem uma nova cepa do novo coronavírus, que é mais resistente e também mais transmissível. Andar de máscara em locais públicos e privados de Campo Maior se tornou obrigatório desde a última sexta-feira. Foi uma experiência na minha vida que eu acho que nunca vai se apagar da minha cabeça. Porque assim, até quando eu lembro, eu já começo a me emocionar, porque foi um momento em que a gente teve que ser mais forte do que a gente já imaginava ser, ou que a gente nem imaginava que era. Por quê? Naquele momento, a gente estava lidando com vidas de todas as formas, com a nossa, no meio de uma pandemia que a gente não sabia o que era, até onde ia, se a gente podia realmente pegar de qualquer forma, se a gente poderia morrer. A gente viu números, pessoas, vidas se tornarem apenas números diários, sabe? Então já foi assustador pessoalmente. Eu conto assim, aliás, eu perco a conta de quantas vezes eu e a diretora do Jornal Impresso, que ficávamos na mesma sala, chorávamos porque a gente via as notícias na rede nacional de tantas mortes e gente conhecidas e desconhecidas morrendo. E a gente totalmente assim, meu Deus, amanhã, será que a gente está doente? Será que amanhã a gente está vivo? Quando nós colocamos uma câmera no ombro, é como se você estivesse colocando um escudo. Né? Se você vai fazer ali um lance que tem pancadaria, aquela coisa, você está centrado na melhor imagem. Você não está concentrado no que pode acontecer com você. Não, você está concentrado no que você pode levar melhor de imagem. Entendeu? Então a pandemia te trouxe isso. Você já estava com o escudo. No meu caso, que eu tenho um bom tempo já de TV. Então assim, eu sempre saía, é como se eu saísse bem protegido. Eu queria trazer a melhor imagem. Mesmo você estando lá no ambiente, como às vezes eu fui até com você mesmo, assim, mas é muito arriscado, é muito tumultuado, mas a boa imagem me chamava. Então eu tinha que trazer resultados. Você correu um risco? Correu um risco, mas assim, atrás de informar quem estava em casa
que por mais que você informasse, parecia que você não estava dizendo nada, entendeu? Não estava passando o recado. Ou as pessoas não estavam entendendo ou não estavam querendo entender, era muito louco. Entendeu? Mas foi bacana, foi gratificante. Depois de tudo isso aí, hoje nós estamos aqui contando história, entendeu? Participando do melhor. Enquanto as vacinas eram estudadas, o distanciamento social foi essencial para conter a disseminação do vírus. E assim como todos os outros setores, a TV também sentiu os reflexos da ausência de contato físico. Como parou tudo, os repórteres ficavam na casa. Então, o nosso trabalho enquanto produtoras era de pedir vídeos aos entrevistados, às fontes, para que a nossa equipe não ficasse exposta ao vírus ainda mais. Então, a gente trabalhava full time, tanto aqui na redação quanto em casa, solicitando material. Então foi um período de muito trabalho, de muito medo, mas a gente conseguiu levar à população, ao nosso público, informações de credibilidade. Esse momento representou para nós uma adaptação muito difícil, porque as equipes começaram a reduzir, muitos colegas começaram a ter o contrato de trabalho suspenso e o quadro de pessoal enxugando. Foi quando nós recorremos à tecnologia. O que se tinha de tecnologia para fazer entrevista à distância, para coletar informação segura, para trabalhar isso com responsabilidade, sem gerar pavor nas pessoas, mas com compromisso de realmente informar e esclarecer a seriedade do assunto. Então, tudo isso foi desafiador para nós e nós procuramos, dia após dia, ao longo desses 3 anos, se adaptar a essa circunstância, respeitando a necessidade de se resguardar da doença e, ao mesmo tempo, com a preocupação de não parar de trabalhar. No ápice da pandemia, o programa Bom Dia News ganhou um novo formato. De telejornal, transformou-se em revista eletrônica, sob o comando da apresentadora Vanusa Coelho. Ela teve a missão de informar com leveza no momento mais difícil do século e viu uma oportunidade nas histórias de empreendedorismo. O mundo estava se reinventando e abraçando novos talentos e habilidades. Assumir o Bom Dia foi muito difícil. Por quê? Porque era um programa de entretenimento ao qual eu já estava há 10 anos fora do ar e voltando a apresentar um programa de entretenimento, uma revista, num programa que era feito política, ele era mais político. E aí, na época que eu fui convidada, era época de pandemia, onde a gente não podia trazer os convidados para dentro do estúdio, né? Então era mais difícil para a gente, mas foi muito importante para nós, principalmente o empreendedorismo, que para nós foi uma oportunidade gigantesca dentro de um programa de entretenimento. Inclusive tivemos o Sebrae, que nos patrocinou durante 3 meses, um projeto que nós levamos e que daí então as empreendedoras tiveram a oportunidade de trazer algo diferente. Era um momento que todo mundo estava se reinventando. E as oportunidades que o empreendedorismo gerou através de matérias e também o próprio programa. Fomos referência nesse aspecto e também ajudamos muitas pessoas que tiveram que se reinventar. Quantas pessoas vieram para o nosso programa? Quantas pessoas vieram e que hoje já estão com empresas? Estão bem, muito bem, além de ter um emprego, tem outros empregos. Então, assim, para a gente aqui da UDI, acreditamos que nós somos soma numa época totalmente difícil. O ano foi muito atípico na política durante a pandemia. As eleições municipais estavam no calendário de 2020 e a UDI TV abraçou mais um desafio: realizar o primeiro debate eleitoral da emissora, respeitando as regras de distanciamento social e garantindo o exercício da democracia. Mais uma vez, a todos os candidatos, muito obrigado. Uma excelente campanha política a vocês. É claro que a cobertura da UDI TV continua diariamente, incansavelmente, levando informação com credibilidade para você. E hoje fazer parte desses 5 anos, por que não dizer 3 anos aqui na UDI, praticamente, e 5 anos dessa TV maravilhosa. E estar na casa das pessoas, estar na casa dos internautas, informando, trazendo alegria e mostrando a Vanusa que eu sou. Não só na telinha, mas fora dela também.
Isso eu acho que é muito legal. E agradeço muito a minha produção, a minha equipe, que nesses 5 anos, juntamente com a O Dia TV, ter feito um trabalho assim. A gente entra na sua casa sem pedir licença e você recebe a gente com tanto amor. Obrigada. Obrigada a você. Olha, me emociona muito ouvir obviamente essa matéria maravilhosa falando dos 5 anos da O Dia TV e saber que nesses quase 3 anos eu também estou fazendo parte dessa história, desse ciclo, né? E que a gente fica extremamente feliz de fazer parte. E quando a gente sabe que tudo isso acontece porque você, né, que está assistindo a gente, seja um internauta pelo Face, pelas matérias, pelas entrevistas no YouTube, ou até mesmo através do ao vivo, através do Facebook, agora nesse exato momento, nas redes sociais, e ao mesmo tempo através do canal 23.1 nos assistindo, agradecendo assim de verdade a você, nossa entrevistada, nossa empreendedora, essa mulher que acreditou no Bom Dia News, desde quando ele começou essa nova fase do entretenimento do Bom Dia, onde a minha produção vestiu a camisa, entendeu essa sensibilidade da apresentadora, a apresentadora entendeu a sensibilidade da produção, como a gente iria fazer, como a gente ia realmente vestir a camisa desse trabalho novo, diante de um momento tão difícil, né? Um momento extremamente difícil, que todo mundo teve que se reinventar. O Bom Dia foi a porta aberta, não só para os empreendedores que chegaram, gente que não sabia nem o que ia fazer. Quantas pessoas, né, Lorena, construíram, 1 ano, 2 anos depois, vieram mostrar que através do empreendedorismo delas, elas conseguiram construir seu estúdio, sua casa, manter a família. E hoje a gente vê um mercado de pessoas que trabalham inteiramente naquilo que se reinventaram. Isso pra gente é um orgulho, porque pode-se dizer que é uma criança, né, de quase 3 anos, esse reinventar dos empreendedores. As feirinhas que aconteceram, como eu mesma disse, e aí a gente fica feliz. E até hoje nós estamos aqui, dando apoio para as empreendedoras e empreendedores, e foi o nosso Bom Dia, foi a nossa O Dia TV, juntamente com a nossa equipe de cinegrafistas, de profissionais que mesmo em tempo de pandemia saíam e voltavam com matérias ricas, né, Jonas? Então, pra gente é um orgulho gigantesco, o Ed desde o início. Então, pra gente é uma felicidade, o nosso querido James, os meninos lá dentro, todos, o Zeca. É tanta gente que eu não vou colocar os nomes, porque senão a gente acaba sendo falho, né? Como o próprio Valbert diz, eu não quero esquecer o nome de ninguém. Então, assim, ser grata a Deus com toda a história do início. Jéssica, Lorena, muito bom.